cada um. Nós estamos iniciando a nossa celebração dessa noite, no dia 19 de abril de 2020, no qual nós paramos nesse momento para buscar ao Senhor, para cultuar ao Senhor. Nós tiramos esse tempo para estarmos na presença do Senhor, do nosso Deus. Queremos agradecer a cada um que já está conosco. Várias pessoas já estão participando conosco, vários já estão aí mandando seus comentários na live. É muito bom estar com vocês, é muito bom estar na presença do Senhor juntamente com vocês. Deus está presente aqui na minha casa, Deus está presente também na sua casa, porque Ele está sempre presente quando o seu nome é invocado, quando o seu nome é buscado. E nós estamos invocando o nome do Senhor através do nosso culto, do nosso louvor, da nossa adoração. Uma boa noite apertado, um abraço bem apertado para cada um que já está conosco. Compartilhe aí a sua live com os seus contatos para que nós possamos continuar expandindo esses momentos agradáveis, maravilhosos que passamos uns com os outros. Nós vamos iniciar esse culto ao Senhor, orando, pedindo a Deus que venha nos dar direcionamento, pedindo a Deus que venha nos dar a sua condução para todos os momentos que passarmos juntos aqui. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós pedimos, ó Pai, a tua proteção e a tua graça nesse momento. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus maravilhoso, um Deus com quem nós podemos contar em todos os momentos. Queremos pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor nos ensine, Deus, as verdades da Tua Palavra, que o Senhor, ó Pai, receba o culto, o louvor, a adoração que temos preparado para o Senhor. Fazemos isso, ó Pai, porque temos consciência de que o Senhor é grande e merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Fique conosco, Pai, nós oramos agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Quero que você, antes da Cristiane dar os recadinhos aí, se o áudio estiver ruim ou se alguma coisa estiver acontecendo, se você não estiver conseguindo entender, manda um recadinho para nós aí. Nós tentamos melhorar já um pouco desde a semana passada. Não sei se já conseguimos atingir aí tudo que está previsto para nós conseguirmos. Nós vamos aos recadinhos. Cristiano vai falar quem é que já está conosco aí. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Que noite abençoada. Quero dar uma boa noite a todos os irmãos que já estão presentes, como a Maria Eduarda, a Cláudia, a Ana Vitória, a Jade, o Sábio e o Caio. Quero também dar uma boa noite para a Érica, Tiago, boa noite, Helena, boa noite também ao Ramon, boa noite ao Rainer e ao Davi, boa noite a Alessandra e ao Danilo. Deus abençoe essa família amada. Boa noite à irmã Kátia, também a irmã Gildete, o Lorena, a irmã Emily, e também Pedro e Hudson, onde eles estiverem. Boa noite, Eri, boa noite, Alan, Melissa e Rodrigo. Boa noite, irmão Esron. Muito obrigado por compartilhar a nossa live sempre. Muito obrigado por esse apoio. Boa noite, Padre. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caleb. Deus abençoe você. Boa noite, Luiz. Muito obrigado pela sua presença. Também quero dar boa noite a Kelly. Ei, Kelly, tudo bem? Tudo bem, Júlia? Boa noite também para Gustavo e também para o Fabrício. Boa noite, Cris Fernandes. Boa noite, Fábio. E também ao Israel, que está vindo aí. Israel vai ser de setembro também. O Israel vai ser do meu mês. Agora eu estou torcendo para ser 15 de setembro. Agora a torcida já mudou. Boa noite, Danilo. Boa noite, Jeane Cardoso. Boa noite, irmã Regina, José Henrique, Tiago. Boa noite muito especial para o senhor Rafael. Estou sendo com muita saudade do senhor Rafael. Se cuida, senhor Rafael. Se cuida, meu irmão. Também quero dar boa noite para a Lucinha. Maurício, boa noite. Que Deus seja louvado através desses louvores entoados, através de nossas vidas, através de cada like, de cada meme, de cada compartilhamento. Muito obrigada pela presença de cada irmão. E chegou agora também, Maurício. Boa noite,
Senhor, adorar ao Senhor. Vamos cantar. O Cristiano vai estar projetando ali para nós o hino do nosso cantor cristão. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar o nome do Senhor. 324, o nosso cantor cristão. Pegue o seu cantor cristão, coloque aí um joinha se você estiver cantando conosco. Vamos adorar, vamos louvar, glorificar o nome do nosso Deus. Deus nos faz viver seguros na sua presença. E é na sua presença, nessa segurança, que nós vamos adorá-lo nesse momento. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amigo eterno tenho do Salvador, ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre vive cheio de fervor. Para Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. Do poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Cristiano volta com os recadinhos para nós. Não tem nenhum recadinho? Temos sim. Entrou na nossa live aqui. Eu quero dar uma boa noite para Eloy Deringer, que está junto com o irmão Pércio, a irmã Elma, a irmã Bete. Deus abençoe cada um. Também está aqui conosco na nossa live a Emily. Boa noite, Emily. Também está aqui o nosso querido Maçã, Marcos Antônio. Boa noite, irmão Marcos e a toda a família. Boa noite, tia Sebastiana. Boa noite, tio Walter. Que bom tê-los aqui conosco. Boa noite também para a irmã Marinete, para a Evelyn, para todos que estiverem na sua casa, irmã Marinete. Também quero dar boa noite para nossos amados José Carlos Ferreira, lá de Ipanema. Helena Paula, boa noite, que saudade de vocês. A Lucinha está dizendo aqui, pastor, que cantou pra lá. Que bom, muito bem. Vamos adorar ao Senhor, então, continuar louvando. Quero convidar a Letícia para estar aqui nos ajudando. E nós vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Tu és a minha
minha luz, a minha salvação. Vamos adorar, vamos louvar. Erga a sua voz e cante ao Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Esse é o reflexo do amor de Deus. Ele virá nos buscar, Ele virá nos
levar para viver com Ele para sempre. Esse é o grande diferencial do Deus que nós servimos. Ele nos ama incondicionalmente. Nós podemos esperar a sua volta gloriosa para nos levar juntamente com Ele. Esse é o Deus que servimos, o Deus em quem nós podemos confiar, o Deus em quem nós podemos descansar, voar nas asas do seu Espírito, de acordo com a grandeza do seu poder, viver os nossos dias no poder do amor do nosso Deus. Erga sua voz e continue louvando ao Senhor. Eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do seu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor e a vida em ti. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Amém. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado, Letícia. Buscar aquela linha, né? Fazer o trabalho da Lucinha. Como a Lucinha não está aqui, a Letícia vai fazer novamente esse papel. Tem um pouco de cantinho ainda aí, Cristiane, para nós? Tem vários recadinhos aqui, várias pessoas chegando. Vamos lá.
chegou encaminhando. Ei, Eduarda. Olá, Reginaldo. Ei, baby, boa noite. Boa noite também para o meu irmão André. Deus abençoe André. Deus abençoe Camila, Cleide e o pai. Que bom tê-los aqui conosco na nossa live. Tem um comentário aqui. Deu uma... A gente depende do equipamento. O equipamento quando trava. Cristina, minha irmã, comentou linda canção. A Silneia. Silneia, olá. Silneia, minha ex-chefe. Que bênção. Nossa irmã em Cristo. Ela está falando assim, como a Letícia cresceu, tá linda, que voz doce. Obrigada, Silneia. Saudade de você, Silneia. A beleza e a voz é um quarto de pai, a doçura é um quarto de mãe. Boa noite, dona Neuza Nunes. Boa noite aí, Vitória. Deus abençoe. A Alessandra comentou só em ti confiança. É só no Senhor Jesus que é nossa salvação. Como a Luiz glorificou o Senhor, também a irmã Kátia glorificou o Senhor. Né, irmã Jeane também glorificando ao Senhor. A Ivonete, boa noite, irmã Ivonete. A de todos está muito lenta, né? Está todo mundo usando ao mesmo tempo, todo mundo em casa. Então, realmente, todas as conexões estão difíceis aí. Toda hora dá uma travadinha. É normal, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência com as nossas operadoras aí. Verdade. A Cláudia chegou, dando aquele boa noite para os irmãos. E a Lucinha comentando, né? Que é um dos hinos preferidos dela. Boa noite também, chegou agora, a irmã Gisele, né? Boa noite para a Gabi, também boa noite para a Dani. Se o Nilson estiver aí, uma boa noite para o Nilson, esse rapaz talentoso do Senhor Jesus. E nesse momento nós vamos dar aquele recadinho que nós temos o costume o costume de passar para você nas nossas lives a respeito dos dízimos, da evolução dos dízimos e das ofertas. E hoje eu gostaria de fazer diferente, né? Está aí sendo projetado na sua tela a forma como você vai estar, pode estar, né, ofertando e devolvendo também os seus dízimos ao Senhor, né, através de depósito bancário ou diretamente com o nosso um pouquinho antes. Mas eu gostaria que nós estamos no dia 19, vários irmãos já devolveram os seus dízimos e ofertas. E quando nós estamos nos cultos presenciais, nós sempre agradecemos a Deus, nesse momento, agradecemos a Deus pela fidelidade dos irmãos, pela fidelidade do Senhor, né, em nos proporcionar o sustento que precisamos e fazer assim com que nós possamos também ser fiéis a Ele nos nossos dízimos e ofertas. E eu quero fazer isso nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Você que já entregou já fez o depósito, já procurou o nosso tesoureiro, nós vamos agradecer ao Senhor pela sua vida. Vamos orar ao nosso Deus. Pode deixar lá, Cristina, naquela tela? Nós vamos orar ao Senhor e logo em seguida nós vamos falar um pouquinho também sobre famílias transformadas pela graça de Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Pai, nós queremos agradecer grandemente ao Senhor nesse momento, pelos teus filhos, ó Deus, que já devolveram a ti os dízimos e as ofertas, conforme, ó Pai, o que o Senhor requereu de nós na tua palavra. Queremos te agradecer, ó Pai, pela tua fidelidade. Quando entregamos dízimos, ó Pai, não quer dizer que somos fiéis, quer dizer que o Senhor é fiel. O Senhor foi fiel a nós e o Senhor encheu os nossos celeiros, as nossas despensas. O Senhor nos deu, ó Pai, os recursos que necessitamos. O Senhor abriu as portas do céu e derramou sobre nós bênção que nós podemos ficar tranquilos que a maior abastança já está disponível a nós, conforme nos diz a tua palavra. Te agradecemos, Pai, por cada vida que nesse mês já devolveu ao Senhor dízimos e ofertas. Peço a Deus que o Senhor esteja cobrindo essas vidas com a tua graça e fazendo multiplicar essa semente, ó Pai, para que eles possam viver os seus dias tranquilos, abastados, ó Deus, sustentados pelas mãos poderosas do Senhor. É a oração que fazemos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E nós vamos falar sobre famílias transformadas. Eu vou pedir a Cristiane para fazer essa oração. Famílias transformadas pela graça de Deus. Nessa semana, a família alvo, né, das nossas orações está aí, a família da irmã Sônia Alves do Nascimento.
Irmã Sônia que está passando por alguns problemas de saúde, já está se recuperando e já está bem melhor, mas já esteve em situação mais complicada. Irmã Sônia que tem seus filhos, suas filhas, tem uma filha, me parece que na Austrália, né? Morando na Austrália, não é isso? E seus filhos aqui, genros, noras, uma grande, bela família. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento pela vida da irmã Sônia. Cristiano vai estar orando. Feche os seus olhos, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Deus, louvamos e agradecemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é fiel para conosco, Pai. Pedimos a Ti que agora em especial, através do Teu Espírito Santo, Deus, ó Pai, onipresente, que esteja agora visitando a irmã Sônia, toda a sua descendência, ó Pai, seus filhos, suas netas, seus netos. Ó Pai, pedimos ao Senhor que dê entendimento, dê, ó Pai, direção, ó Pai, supra todas as necessidades. Ó Pai, coloque os seus anjos, ó Pai, protegendo e guardando toda a família da irmã Sônia, Pai. Cuide, ó Pai, a pensar, a falar, a agir, protege a mente, o coração, o corpo da irmã Sônia, Pai, de todos os seus familiares. Pai, louvamos ao Senhor por essa convivência tão maravilhosa que o Senhor nos proporcionou até conviver, ó Pai, com a irmã Sônia, Pai. Uma pessoa alegre, uma pessoa disposta, uma pessoa, ó Pai, que ama ao Senhor sobre todas as coisas. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos essa semana interceder ao Senhor por ela. E, ó Pai, que cada família da ilha seja abençoada pela oração intercessória que faremos, ó Pai, pela vida da irmã Sônia. Por isso, Pai, agradecemos, confiados no Deus da nossa salvação. Ó Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a abrir no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 23, e nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo 5. 1 Samuel, capítulo 23, os versículos de 1 a 5. Você pode continuar mandando aí os seus recadinhos, tá? Fazendo os seus comentários. Aqueles que for possível, nós vamos estar lendo, né? No final, até o final. Aí, se não for possível, vai ficar registrado aí os irmãos que estão acompanhando a live vão estar lendo aí também os seus comentários, os seus recados. 1 Samuel, capítulo 23, versículos de 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais então se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois eu estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram dos seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo de Keila. Muito bem. Vamos contextualizar aqui o que nós estamos lendo. Saul é rei de Israel. Os filisteus estão em marcha de guerra contra Israel. Eu estou voltando alguns meses desse fato aqui. Os filisteus estão em marcha de guerra contra Israel. Uma das cidades da Filístia se chamava Gate. Essa cidade tinha muitos homens valentes. E um desses homens, além de ser valente, um soldado muito corajoso, ele era um gigante. Ele tinha aproximadamente entre 2,90 metros e 3,30 metros de altura. Esse homem estava desafiando o exército filisteu, exército de Israel. Esse homem, junto com o exército filisteu, estava ali blasfemando contra o
Senhor e desafiando o povo de Deus. Parece que nós tivemos um pequeno problema. Nós vamos dar uma olhada no áudio e vamos continuar falando a nossa mensagem. Peraí só um minutinho. O que os irmãos estão relatando é que ele vai e volta, o áudio vai e volta. Ele está oscilando. Eu queria saber com os irmãos se deu uma melhorada, como que está. Ok, nós vamos aproximar aqui o microfone e vamos ver se melhora. Talvez vai melhorar agora. Tem como chegar um pouquinho para cá, muito bem. Então vamos lá. Lá em Gate existe esse filisteu. Esse filisteu começa a desafiar o povo e Davi resolve lutar contra o filisteu. Davi vai até Saul, nós conhecemos bem essa história. Davi vai até Saul, diz que ele quer lutar contra o filisteu e depois que ele argumenta que o Senhor o livrou já de um urso e de um leão, Saul finalmente permite que Davi vá ali lutar contra aquele filisteu. Isso acontecendo, Davi mata Golias. E passou algum tempo, depois, algumas horas depois dessa morte, os soldados de Israel, junto com Davi, perseguem os soldados dos filisteus e fazem uma grande matança ali, foi uma grande vitória. Quando o povo volta, os soldados de Israel voltam para Israel, as mulheres daquele país saem às ruas para dançar e cantar e festejar a vitória. E elas começam a festejar cantando o seguinte: Saul matou seus milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E isso fez com que Saul ficasse muito enciumado, porque Davi estava sendo colocado como alguém superior a ele naquele momento. E daquele dia em diante, Saul começa a perseguir Davi para o matar. E Davi começa a fugir de Saul. Davi se torna um fugitivo e Saul numa busca, numa perseguição implacável, querendo matar Davi. Nesse momento, para escapar de Saul, Davi consegue fugir justamente para a cidade de Gate, a cidade do Golias que ele havia matado. E Davi, para não ser morto ali, mas para capturado ali e morto por aquele povo filisteu, que era inimigo dele, ele se finge de louco, né? E consegue fugir ali, consegue ludibriar ali o rei, e logo em seguida Davi foge para Moabe. Lá em Moabe, Davi tinha alguns parentes. A bisavó de Moabe, que era Ruth, era uma moabita, né? Então Davi tinha parentes ali em Moabe. Ele foge para lá e vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão, próximo a Moabe. Aí nós chegamos no texto que nós lemos. Estamos contando essa história que você já conhece, resumidamente, para você entender o contexto do texto que nós lemos. Davi, naquela caverna, fica sabendo que a cidade de Keila estava sendo invadida e saqueada pelos filisteus. E Davi vai consultar ao Senhor e Davi vai se prontificar para libertar aquela cidade que pertencia a Israel do jugo, da opressão dos filisteus. Essa atitude de Davi, nesse texto que nós lemos, vai trazer para nós nessa noite 5 lições. Nós vamos aprender com Davi 5 lições sobre a nossa fé, sobre a nossa confiança, sobre a nossa dependência do Senhor. Nós vamos aprender um pouco sobre coragem, sobre como utilizar a coragem, o que é ter coragem no mundo espiritual. Davi vai ensinar essas coisinhas para nós. Nós vamos aprender então a primeira lição que Davi tem para nos ensinar nessa noite, é que não importa quão difícil possa ser a situação em que nós nos encontramos, é preciso ter coragem. Davi era um homem corajoso. Davi, quando foi enfrentar Golias, ele nem soldado era, ele nem treinamento militar tinha. Ele era um pastor de ovelhas. Ele sabia matar urso.
Mas ele matou o urso porque o Senhor era com ele, porque um homem normal, com apenas algumas armas, algumas varas, é incapaz de matar um urso, quanto mais um leão. Mas Davi não sabia lutar, ele não sabia guerrear, mas quando ele vê o filisteu desafiando o exército do Senhor, Davi não pensa duas vezes, a sua coragem toma conta da sua mente, do seu ser, e ele vai até Saul para buscar ali autorização para lutar contra aquele filisteu. Nesse momento, Davi é perseguido. Nesse momento, Davi está escondido em uma caverna. A distância que Davi está da cidade de Keila, dessa caverna, é menos de 6 quilômetros. 1 hora e meia de caminhada era suficiente para sair de Keila e chegar na caverna onde Davi estava escondido, junto com outros 400 homens que haviam se juntado a Davi, porque eram homens que estavam com muitas dívidas, homens que estavam muito insatisfeitos com o governo de Saul, homens que estavam passando muito aperto, homens que estavam com depressão, amargurados. Eles se juntaram a Davi. Está ali Davi com cerca de 400 homens, talvez um pouco mais. Ali nesse momento já tivesse agregado mais alguns, além dos 400 anteriormente, né? Agregados. E Davi fica sabendo que há essa invasão em Keila. Era muito fácil, bastava uma hora e meia de caminhada para o exército filisteu atingir Davi, onde ele estava. Eles já estavam, né, no limite com Davi. Davi matou o seu maior valente, seu maior soldado, e impôs ao exército deles uma derrota terrível. Depois Davi entra na cidade de Gate, quando é capturado, se finge de louco e consegue enganar todo mundo e consegue fugir. Eles já estavam no limite com Davi. Se eles soubessem que Davi estava a 6 quilômetros de distância, acredito eu que eles deixariam até a guerra para lá e iriam atrás de Davi. Além disso, Saul está perseguindo Davi. Saul agora pôs a cabeça de Davi a prêmio. Todos os homens do exército de Davi, de Saul, estavam à procura de Davi, buscando matar Davi. O prêmio pela cabeça de Davi talvez fosse alto, né? Se Davi fosse considerar a situação em que ele estava naquele momento, Davi nem pensaria na possibilidade de se levantar para defender a cidade de Keila. Davi não estaria de forma alguma se disponibilizando, dizendo para o Senhor: eu quero ir lá, eu posso ir, eu devo ir. Davi nem ia pensar nisso, muito pelo contrário, ele ia dar jeito de fugir. Olha, daqui 1 hora de caminhada o exército pode me encontrar aqui. Agora já são 2, se não é Saul, é o exército filisteu. E Davi sendo perseguido de todos os lados. A obsessão de Saul por Davi era tão grande que ele matou todos os sacerdotes, o sacerdote Abiatar e todos os demais sacerdotes da casa, porque eles ajudaram Davi. Para se vingar da ajuda que o sumo sacerdote deu a Davi, Saul manda matar todos os sacerdotes. A obsessão dele era grande. Davi estava sendo muito procurado. Olhando a situação, olhando as circunstâncias, não era possível de forma alguma Davi pensar em ajudar a cidade de Keila. Quantas vezes nós nos vemos em situações adversas, em situações difíceis, rodeados de perigos, e nós desistimos de lutar? Quantas vezes nos vemos em situações que fogem ao nosso controle, que nós não temos o que fazer e nós desistimos de procurar o Senhor para saber o que Ele quer de nós? Nós olhamos para a circunstância e percebemos que as circunstâncias são difíceis demais para nós. Nós olhamos em volta e não vemos saída, não vemos uma possibilidade, não vemos um jeito, não vemos uma solução para a nossa situação. E aí nós começamos a fugir, nos acovardar e não buscar em Deus o seu direcionamento. A coragem nos falta. Com Davi nós aprendemos que não importa o que está acontecendo, é preciso ter coragem. Não importa a circunstância, não importa o tamanho da tua tempestade, é preciso ter coragem. Gideão tinha um exército de milhares de homens. Deus disse para ele: olha, quem tem medo, manda voltar. Voltou quase todo mundo.
O exército ficou pequenininho. Por quê? Deus não quer, Deus não vai usar pessoas que não têm coragem. Deus não vai agir por meio de pessoas medrosas, covardes. É preciso ter coragem. A situação está difícil, as adversidades estão chegando. Levante-se corajosamente. Não olhe o que está acontecendo ao seu redor, não olhe o tamanho do seu problema. Levante-se corajosamente. Davi nos ensina que é preciso ter coragem. Mas alguém pode pensar assim: é verdade, nós precisamos lutar, então vamos para a guerra, vamos partir para cima e vamos lutar e tal. E coragem também não é assim. Davi vai nos ensinar que não é sair de qualquer maneira atacando a tudo e a todos. Davi nos ensina na segunda lição que nós aprendemos nessa noite, que a coragem, ela não é irresponsável. A coragem sempre busca conselho no Senhor. A coragem não é irresponsável, ela sempre busca conselho no Senhor. Davi se dispôs a lutar, mas ele não saiu desembestadamente para a guerra. Ele não saiu apressadamente, ele não juntou os homens que estavam ali com ele e disse: vamos para a guerra, porque já falaram ali que Keila está sendo atacada e vamos lá defender. Não, Davi não fez isso. Davi foi consultar o Senhor. A coragem precisa estar firmada, fundamentada, precisa ser uma coragem racional, uma coragem que não ignora as coisas que estão acontecendo. Davi vai buscar o Senhor e perguntou ao Senhor, está aí no capítulo 23, o versículo 2, e Davi perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Davi é um homem corajoso, mas é um homem que sabe que a sua força vem de Deus. Davi tem convicção de que ele sozinho não faz nada. Ele tem certeza de que é Deus quem o fortalece. Ele por si só jamais poderia vencer um exército e libertar uma cidade, derrotar quem quer que seja. Davi era pequenino. Davi não era forte como Saul. Saul, quando foi escolhido para ser rei, o povo dizia: nós queremos Saul porque ele é bonitão, ele é grande, ele passa para cima, né? As pessoas mais altas estão da altura do ombro de Saul. Ele era alto, ele era forte, ele era visível, ele era valente. Davi não, Davi era pequenininho. Tanto que quando o profeta foi na casa de Jessé para ungir o rei, né, um dos filhos de Jessé, Davi nem foi contado. Todos os filhos de Jessé foi passando um por um, e o profeta dizia: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E de repente, não tem mais filho aí, Jessé? Tem um pequenininho lá no campo. Davi era pequenininho, ele não tinha força, e ele tinha consciência de que ele não tinha força. Ele tinha consciência de que todas as suas vitórias vinham do Senhor. Além disso, Davi, ele enfrentava suas batalhas confiando no Senhor. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 17, versículo 37, quando ele está conversando com Saul e explicando, argumentando com Saul por que de ele estar disposto, por que ele queria lutar com o gigante, tentando convencer Saul a deixá-lo lutar com o gigante. Olha o que ele diz: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Esse foi o argumento que ele precisou para convencer Saul. Davi tinha convicção de que era Deus quem fazia a obra. Quando ele foi enfrentar o gigante lá em 1 Samuel 17, 37, ele diz assim para Golias, 37, 38, ele diz assim para Golias: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi tinha coragem, mas era uma coragem sólida, era uma coragem com fundamento, não era uma coragem irresponsável. Davi jamais sairia à batalha acreditando em si mesmo. Jamais iria lutar na cidade de Keila acreditando que ele por si só poderia vencer aquela guerra. A sua coragem era dependente.
Ele tinha muita coragem porque ele conhecia verdadeiramente a Deus e ele sabia obedecer à voz de Deus. Quantas vezes nós partimos para as batalhas da nossa vida por nossa conta e risco? Quantas vezes nós partimos para a guerra das circunstâncias que nos envolvem, de acordo com o nosso querer, de acordo com o que achamos ser certo, de acordo com os nossos pensamentos, por nossa conta, não consultamos a Deus sobre o que fazer, não consultamos a Deus se devemos guerrear ou não. Davi chega para o Senhor e fala: eu devo ir lutar lá na cidade de Keila? Quantas vezes nós deixamos de consultar ao Senhor, não perguntamos a Ele e colhemos amargos frutos dessas atitudes? Precisamos buscar ao Senhor para tomarmos as nossas decisões. Um exemplo claro de coragem consciente, de coragem dependente do Senhor, é a pandemia que nós estamos vivendo, que nós estamos vivenciando. Sair para a rua em tempos de recomendação, de isolamento social, quando nós podemos ficar em casa, quando nós não temos nada para fazer, é um exemplo de coragem irresponsável. Muitas pessoas até dizem assim: não, eu vou passear, vou lá para o supermercado e vou, porque eu sirvo a Deus e Deus vai me blindar e eu não vou ser contaminado. Isso é uma coragem irresponsável. É claro que muitas pessoas precisam sair. E aqueles que precisam sair, que estão na linha de frente, que estão trabalhando, têm que sair, eles precisam sim de coragem, porque é preciso coragem para sair de casa nos tempos que nós estamos vivendo. Mas se nós podemos ficar em casa, se não temos necessidade de sair confiando no livramento de Deus é irresponsabilidade, é tentar Deus. Sair achando que não há problema, que nós estamos blindados por sermos servos de Deus, é tentar o Senhor. Precisamos ter coragem responsável. Davi foi primeiramente consultar o Senhor para depois exercer sua coragem. Contudo, não basta simplesmente ter coragem, mesmo que essa coragem seja consciente e responsável. É preciso considerar a realidade, é preciso considerar o que está em volta. E essa é a terceira lição que nós aprendemos com Davi nessa noite. Até quando Deus manda ir, nós precisamos considerar a realidade e obedecermos. É preciso considerar o que está em volta. Deus tinha dito a Davi o seguinte: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Está lá no versículo 2. Davi não foi, entretanto, imediatamente. Ele foi ouvir os seus soldados. Davi tinha um pequeno exército, que começou com 400 homens, e depois que eles foram para Keila, lá alguns capítulos para frente, nós vamos chegar ao número de 600. Acredito eu que outros homens vinham aos poucos se agregando ali, ao exército de Davi. Ele vai consultar os seus soldados. E vai dizer para os soldados: olha, a situação é essa. E aí, nós vamos? Como é que é? E os soldados começam a dizer para Davi: Davi, nós estamos com medo de ficar aqui nessa caverna com você. Você quer levar a gente lá para lutar contra os filisteus? Para o campo de batalha? Nós estamos com medo sem lutar, imagina lutando. Nós vamos ter muito mais medo. Os soldados também estavam considerando os riscos, a realidade em volta, tudo que estava acontecendo ali. Davi precisava agora avaliar as ferramentas que ele tinha. Davi não estava duvidando de Deus. Deus havia mandado ele ir. Ele já havia ouvido a resposta. Mas Davi agora está olhando quais as ferramentas que ele tem à sua disposição. Porque Deus ressuscita Lázaro, mas ele manda a gente remover a pedra. Não adianta sair achando que Deus vai fazer tudo. Deus vai fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Mas muita coisa Deus vai fazer por nosso intermédio. Muita coisa Deus vai fazer por meio do ser humano. E é preciso nós buscarmos as ferramentas que temos. Davi, à primeira vista, parece estranho, ele voltar a consultar ao Senhor, depois de Deus já ter dito, depois dos soldados falarem: olha, Davi, nós estamos com medo. Davi vai ao Senhor de novo. Ele busca ao Senhor outra vez. Versículo 3.
Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais então se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. E aí nós vemos no versículo 4, Davi indo outra vez consultar o Senhor. Davi não estava indo questionar a ordem de Deus. Ele estava indo dizer para o Senhor: Senhor, as ferramentas que eu tenho são essas. Entre 400 e 600 soldados medrosos, com medo. Eu sou fugitivo dos dois exércitos. Sou fugitivo de Israel e sou fugitivo da Filístia. Saul quer me matar de qualquer jeito. O rei de Gate mais ainda, porque está com muita raiva de mim. E eu tenho homens que têm medo. Essa é a minha realidade. Eu vim pedir orientação para o Senhor. Até quando Deus manda ir, nós precisamos considerar as realidades. É louvável, irmão, a fé de algumas pessoas nesses tempos de pandemia. Tem pessoas que felizmente eu não tenho medo, eu creio que Deus vai me livrar, eu não vou ser contaminado, a minha família não vai ser contaminada, eu estou fazendo a vontade do Senhor. É louvável a fé. Esses irmãos realmente acreditam nisso, contudo, a fé precisa ser responsável, precisa ser racional. Nós não podemos ter uma fé cega. A fé precisa ser fundamentada na palavra de Deus. Se a fé que eu tenho está depositada em algo que não tem respaldo na palavra de Deus, ela é uma fé falsa. Ela é uma fé de fins falsos. Eu tenho que basear a minha fé naquilo que a palavra de Deus diz. Se eu deposito a minha fé em algo que está embasado, fundamentado na palavra de Deus, o Espírito Santo multiplica a minha fé. É preciso embasar a nossa fé na palavra do Senhor. Nós não podemos fazer as coisas por nós mesmos, sem consultar ao Senhor sobre o que fazer, sem entender a sua vontade. O que Deus quer que eu faça? Deus quer mesmo que eu saia para a rua, para passear na pracinha, para fazer a minha caminhada? O que Deus quer que eu faça? Esse é um momento que nós podemos aproveitar. Podemos aproveitar? Como? Perguntamos para o Senhor. É preciso perguntar. Davi está nos ensinando. Até quando Deus manda ir, precisamos considerar a realidade e obedecermos. Davi consulta novamente o Senhor e recebe uma resposta totalmente diferente da primeira. Parece que não, mas é uma resposta totalmente diferente, porque Deus está vendo todos os acontecimentos. Deus está vendo como Davi está conduzindo todas as coisas. E essa é a quarta lição que ele nos ensina nessa noite. A fé irresponsável nos leva a lutar para conquistarmos, enquanto que a fé firme e consciente, fundamentada na palavra de Deus, garante que Deus é quem luta por nós. O versículo 4 vai dizer assim: Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois eu estou entregando os filisteus em suas mãos. Percebeu a diferença? Parece a mesma coisa? Parece que Deus manda de novo? Não, Deus dá uma resposta totalmente diferente. No versículo 2, Deus diz a Davi: vá e ataque os filisteus e liberte Keila. No versículo 4, Deus diz: levante-se, vá à cidade de Keila, pois eu estou entregando os filisteus nas suas mãos. Há uma grande diferença entre nós lutarmos e Deus lutar por nós. A diferença é muito grande. Se Davi vai no primeiro momento, era Davi quem ia ter que lutar. Era o exército de Davi que ia ter que ir para a batalha, ir para a frente de batalha. Mas como Davi avaliou a circunstância e fundamentou a sua fé, esperou a palavra de Deus vir, para ele fundamentar a sua fé na palavra do Senhor, para ele fundamentar a sua coragem na palavra do Senhor. Agora Deus diz: quem vai lutar sou eu, Davi. Pode ir. Eu vou entregar os filisteus nas suas mãos. Você não precisa ir libertar por sua conta, lutar por sua conta, perder homens, perder vidas. Não, eu vou lutar por você.
Pode ir, porque a batalha agora é minha. Eu percebi que a sua fé é uma fé fundamentada. Eu percebi que a sua fé é responsável. Eu percebi que a sua coragem não é uma coragem de qualquer maneira, mas é uma coragem baseada na minha palavra. E por causa disso, eu vou lutar por você. É muito diferente quando nós confiamos no Senhor e depositamos a nossa fé na palavra do Senhor. Tem muitas pessoas que passam, e eu tenho visto isso, que passam a vida toda rodeada, emaranhada em lutas e mais batalhas, e elas passam a vida toda lutando, às vezes com muita coragem, com muita fé, mas a vitória não vem. Às vezes 30, 40, 50 anos de luta, de busca, e a vitória não vem. E às vezes essas pessoas, quando vêm conversar, quando elas vêm pedir algum conselho, quando elas vêm pedir uma clínica pastoral, elas falam: pastor, eu não aguento mais lutar, eu luto há 40 anos e eu não consigo. E eu só tenho uma resposta quando as pessoas chegam nesse ponto, nesse nível. Eu falo: o problema está aí. Você está lutando há 40 anos, para de lutar. Deixa Deus lutar por você, porque é muito diferente. Quando nós lutamos, nós às vezes até logramos êxito. Mas não é sempre assim. Mas quando Deus luta por nós, é impossível a derrota. A vitória é certa. Davi nos ensina aqui, quando ele consulta ao Senhor pela segunda vez, ele nos ensina a depositar no Senhor aquilo que temos. O que Davi tinha? Uma espada, 500, 600 homens medrosos e 2 exércitos que queriam a sua morte. Pertinho de onde ele estava, era isso que ele tinha. Ele vai ao Senhor com isso: Senhor, é isso que eu tenho. Deus diz: pode ir, porque eu vou lutar por você. Então, se você está lutando há muitos anos, com as suas forças, com a sua maneira, achando, com o que você acha, com o que você pensa, meu irmão, se não deu certo em 40 anos, alguma coisa está errada. Vamos deixar o Senhor lutar. Vamos deixar o Senhor direcionar essa luta. Vamos deixar o Senhor falar o que Ele quer. Senhor, o que eu estou fazendo é o que o Senhor quer. Eu estou agindo certo. O Senhor não quer que eu haja diferente. Eu acredito no Senhor, tem 40, 50 anos que eu estou lutando, eu tenho confiança, eu tenho coragem, eu quero continuar lutando até obter a vitória, mas eu quero que a minha fé e a minha coragem sejam conscientes, sejam fundamentadas na Tua palavra. E Deus vai direcionar, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Com fé consciente, a nossa visão do mundo é diferente. A fé irresponsável, ela fala, ela diz o que é como se não fosse, e também diz o que não é como se fosse. Pastor, que loucura é essa? Não entendi nada. Vamos lá. Por exemplo, eu não estou doente, mas está lá internado no hospital, cheio de soro, e a pessoa: não, eu não estou doente, eu não aceito essa doença, mas está doente. Eu não aceito a doença da minha família. Eu não aceito crise financeira, porque eu nasci não para ser cabeça e não para ser cauda. E aí tem um monte de jargão que é dito por aí. Isso é fé sem fundamentação na palavra de Deus. É fé que não observa as circunstâncias. Se eu estou lá numa cama de hospital, eu não vou dizer que eu não estou doente. Eu estou doente sim. Se eu não estivesse doente, eu não estaria no hospital. Eu não posso dizer que eu não aceito uma situação financeira ruim, porque existem N fatores para levar uma pessoa a ter uma situação financeira difícil. A fé consciente é diferente. A fé consciente vai dizer: sabe o quê? Eu estou doente, mas Jesus já levou sobre si todas as enfermidades, então Ele pode me curar. Olha a diferença. Essa é a fé consciente, fundamentada na palavra de Deus. A fé consciente diz o que? A doença chegou na minha casa, mas Jesus veio curar os enfermos, por isso Ele pode ajudar a minha casa. A fé consciente não ignora a realidade, ela não ignora as circunstâncias,
Muito pelo contrário. Ela vê o que está acontecendo, mas ela acredita no poder de Deus de transformar qualquer situação. A crise financeira chegou, mas o meu Deus é o grande Jeová Jiré. Ele vai prover a minha casa. Isso é fé consciente. Davi nos ensina a acreditar conscientemente no Senhor. Davi consulta o Senhor pela segunda vez, não por falta de fé, mas porque ele tinha consciência da sua realidade e sabia que precisava do Senhor. Com certeza, 600 soldados amedrontados, quem é que vai para a guerra? Davi sabia que ele precisava do Senhor, por isso ele consulta o Senhor e traz para nós a quinta lição dessa noite. O versículo 5 vai dizer assim: Davi e seus homens foram a Queila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo de Queila. Eu tenho repetido uma frase e eu vou repetir várias vezes até ela ficar bem gravada na sua mente. Na Bíblia não há letra inútil nem palavra desnecessária. Tudo que tem na Bíblia foi escrito com um propósito. E quando o texto está dizendo que Davi e seu exército conseguiram derrotar os filisteus, o texto está dizendo que eles impuseram uma grande derrota. O texto não diz simplesmente que Davi derrotou os filisteus ou que o exército de Davi impôs uma derrota aos filisteus. Não, o texto está dizendo que Davi e seus homens foram a Queila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo de Deus. Grande derrota é muito diferente de derrota. Uma vitória simples é muito diferente de uma grande vitória. A diferença é imensa de uma vitória simples para uma grande vitória. Uma vitória simples é o que nós conseguimos com a coragem irresponsável. Às vezes, nem sempre, mas às vezes vencemos. Às vezes a coragem dá certo. Às vezes algumas atitudes dão certo. Nós conseguimos vencer sem consultar ao Senhor. Mas nós temos uma pequena vitória, uma simples vitória. Agora, quando a vitória ela vem do Senhor, ela é uma grande vitória. Davi impôs grande derrota para os filisteus. Grandes vitórias só Deus é capaz de promover. Grandes vitórias só Jesus pode promover na minha e na sua vida. Por isso que Paulo disse lá em Romanos capítulo 8, versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ser vencedor, meu irmão, é comum, é corriqueiro, é natural, é medíocre. Não queira ser vencedor, não. Lutar para ser vencedor é para as pessoas que não têm Deus. Quem tem Jesus no coração, ele não é vencedor, ele é mais do que vencedor. É isso que nós precisamos buscar. E esse ser mais do que vencedor depende de confiarmos inteiramente no Senhor, de termos coragem para fazer tudo que o Senhor nos mandar, mas com uma fé e uma coragem fundamentadas, firmes na palavra de Deus. Davi era um homem corajoso, mas ele sabia que a sua coragem não faria nenhum sentido se fosse uma coragem somente dele, se não estivesse alinhada à vontade de Deus. Davi tinha convicção, ele reconhecia que uma necessidade não lhe dava respaldo para agir conforme o seu entendimento. Davi sabia que as necessidades que ele estava vivendo não davam a ele nenhum respaldo para agir de acordo com o que ele queria. Ele precisava buscar ao Senhor. Que nós possamos aprender com Davi. Consciente da realidade, consciente das circunstâncias, fundamentada na palavra, a ter coragem, a não nos acovardarmos de maneira alguma diante das circunstâncias, sejam elas quais forem, mas uma coragem que leva em consideração o que está acontecendo e que coloca o Senhor
na frente, que coloca Jesus no centro e que só age de acordo com o que o Espírito Santo coloca no nosso coração. É isso que Davi nos ensina e é isso que nós precisamos aprender. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus abençoe cada um de nós e complete em nosso coração a sua palavra nessa noite. Amém? Cristiane vai dar ainda mais uns recadinhos e logo em seguida nós vamos encerrar assim o nosso culto. Vamos orar, claro, e encerrar o nosso culto ao Senhor. Amém, pastor. Muitas pessoas concordando com a fala, com a mensagem, gostando da mensagem, muitas manifestações aqui de pessoas que sentiram que a mensagem fez significado para as suas vidas. Eu não cumprimentei da outra vez, quero dar um oi para o pastor Júlio, para a irmã de Lourdes, que está nos assistindo, também para o Alessandro, que já chegou, né? Nós oramos por ele de Belo Horizonte, ele já chegou. O áudio deu aquela falhada, mas melhorou, funcionou bem. E também eu quero cumprimentar a irmã de Lucas, a irmã das Dores, que está assistindo conosco aqui na nossa live. Boa noite, irmã das Dores, a Débora, o Davi e o Pedro estiverem aí. Um abração para toda essa família. Irmão Reginaldo também está aqui assistindo conosco. A Ana Vitória falou que o áudio está muito melhor em relação ao domingo passado, graças a Deus, né? Deu tudo certo. A irmã Glícia estava com medo da internet, não dá, mas ela esteve assistindo conosco. O irmão Zé Carlos, a irmã Lu está conosco também. Boa noite, irmão Zé Carlos, irmã Lu. Silvana também está, juntamente com o Murilo, seu esposo. Minha prima Keila, botei no grupo, Keila, a mensagem é sobre Keila. Que bom, prima, que você está aqui assistindo conosco. Um beijão aí para vocês em Goiás. Também está conosco a Lidse, já deixou um boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos nós. Lidse, você sabe quem é? Não, é a irmã Beth, esposa do irmão Luiz. Lidse? Oi, irmã Beth, que abraço, que legal, irmã Beth, irmão Luiz. Olha que legal, gente. Irmã Marinete já está aqui conosco, nós já cumprimentamos outra vez. E várias pessoas falando que a mensagem foi muito boa, mostrando, né, qual o significado que a mensagem teve na vida de cada um. A dona Leci chegou, né, que ela assiste primeiro a live da igreja dela, depois vem para cá. Obrigada, dona Leci, senhor Osvaldo, Zezé, dona Alzira, muito obrigada por estar aqui. A Kelly também, juntamente com a Júlia, está assistindo conosco. Muito obrigada. Murilo, meu sobrinho lindo, maravilhoso, que a tia ama. Obrigada pela presença. E todos os irmãos que a gente, por acaso, não tenha visto. Que o Senhor esteja abençoando sua semana e que você tenha uma fé corajosa e fundamentada na palavra do Senhor. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Logo depois da oração, nós vamos encerrar assim o nosso culto. Lembrando que a nossa próxima live será na terça-feira. Teremos uma live excepcional, né? Excepcionalmente na terça-feira, às 8 da noite, quando nós vamos estar continuando a nossa live temática que aconteceu na sexta. Na sexta nós falamos sobre paternidade espiritual. E na terça-feira nós vamos falar sobre influências espirituais e geracionais. É um tema muito interessante, muito importante. Participe conosco, convide, né, os seus contatos para estarem também nessa live, terça-feira, às 8 horas da noite. Quero dar só uma palavra a respeito do decreto que foi emitido. Algumas pessoas estão perguntando. O decreto que foi emitido na sexta-feira pelo Poder Público Municipal, autorizando a abertura dos templos e normalizando, né, colocando as normas, os requisitos para que os templos possam ser reabertos. A liderança, o Conselho de Líderes da Igreja Batista Nova Aliança está aguardando o parecer da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção Governador Valadares, e também da Associação Batista Central Rio Docência, a ABACERD, a qual nós somos filiados. Depois desse parecer, que deve acontecer na terça-feira, provavelmente na terça-feira, nós estaremos em reunião para emitirmos esse parecer. Aí a liderança da igreja vai se reunir, vai deliberar sobre a reabertura ou
não do salão de cultos. Nós vamos trabalhar, claro, dentro da legalidade e nós vamos deliberar aquilo que o Senhor, claro, colocar no coração de cada um. Então, a princípio, ainda não será reaberto, nós estamos aguardando um posicionamento. Assim que tivermos, os irmãos serão comunicados aqui pelo Facebook, no site da igreja, no grupo de WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais, enfim, estaremos informando sobre a decisão de reabrir ou não o salão de cultos. Cristiane? Logo depois da oração, né, vai ter a oração apostólica, vai ter uma imagem passando com uma música. Nesse momento, quero convocar todos que estão presentes para a gente subir uma grande quantidade de corações aí na nossa live. Amém. Vamos orar então. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos porque a tua palavra é viva, é rica e ela nos ensina, Pai, as tuas verdades, nos revela, ó Pai, o querer do Senhor e nos ensina, Deus, a vivermos nesse mundo. Te louvamos, ó Pai, porque nós temos todas as diretrizes que precisamos para vivermos bem, para sermos vitoriosos e para sermos mais do que vencedores. E todas essas diretrizes estão na palavra do Senhor e o Senhor disponibilizou tudo isso para nós. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos compreender os ensinamentos. Que cada pessoa, Deus, que está aqui conosco, possa assimilar, ó Pai, e colocar em prática aquilo que nós aprendemos hoje, para termos, ó Deus, uma coragem, uma fé enormes, ó Deus, mas que sejam fundamentadas, baseadas apenas na palavra do Senhor, para que tenhamos, ó Pai, dependência total do Senhor, para que vivamos, ó Pai, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Abençoe cada um, ó Pai, dê uma semana feliz, próspera na presença do Senhor. Aqueles que estão passando por momentos difíceis, ó Pai, que o Senhor possa estar agindo, intervindo em favor dos Teus filhos, os que estiverem, ó Pai, passando por problemas financeiros, por causa da situação que o Brasil está enfrentando nesses dias, que o Senhor possa estar abrindo as portas, ó Pai, de trabalho, abrindo as portas de sustento e que nada falte, ó Pai, aos filhos do Senhor. Aqueles que estão enfrentando problemas de saúde, Deus, em nome de Jesus, toque com a Tua mão de cura, abençoe, ó Deus, para que possam sarar, ó Deus, das enfermidades e poder contar, ó Pai, as grandes maravilhas que receberam das Tuas mãos. Essa, Deus, é a oração que eu faço, que nós fazemos, agradecidos pelo Teu amor, pela Tua bondade e pelo carinho, ó Pai, com que o Senhor nos trata a cada momento de nossa vida. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós e sobre todo Israel de Deus, nos quatro cantos desse planeta, desde agora e para todo sempre. Amém. Menos